Ultimamente eu tenho conversado muito mais com empresários que o de costume, e uma das últimas conversas foi muito interessante, de tal forma que eu gostaria de compartilhar com você, porque pode ser que te traga algumas ideias legais para você aplicar na sua empresa, beleza? Então vamos lá. Ao entrar na empresa dele eu perguntei, e aí, como é que está a tua empresa, como estão os negócios? E ele me disse, Everton, tá ruim, as minhas vendas caíram 50% em média. E eu perguntei, certo, por que você acha que isso aconteceu? Ele disse, o problema é que a minha concorrência está praticando preços muito abaixo daqueles que eu sou acostumado a praticar aqui na minha empresa e que os outros supermercados também estão acostumados a praticar. E eu perguntei, certo, então o que a gente pode fazer? Ele disse, infelizmente a gente não pode fazer nada, porque se eu baixar os preços para ficar igual com os preços dele, eu vou acabar levando a minha empresa à falência. Aí eu disse, certo. Mas será que a única diferença entre você e os seus concorrentes é somente o preço? Será que não existe outra diferença? Ele disse, não, é só o preço mesmo. Então, ao avaliar, eu conheço os concorrentes que ele citou, e ao avaliar a diferença, eu percebi que, na verdade, não era somente o preço que estava diferente. E eu comecei a pensar junto com ele. Veja o seguinte, eu estou olhando aqui para a tua empresa e eu não estou vendo sequer uma placa de promoção. Não tem nenhuma placa. E o que acontece? Eu não sei se você já percebeu ou se tem alguma coisa, alguma pessoa na tua família parecida que faz algo parecido. Mas, por exemplo, eu sou acostumado a andar com minha mãe, andar com minha esposa. E eu gosto de prestar atenção nelas, eu gosto de prestar atenção no comportamento delas, talvez para estudar, sei lá. Então o que acontece é que eu percebi há muitos anos atrás que ao andar com minha mãe, ela passava por um supermercado ou outro, e quando ela avistava na vitrine desse supermercado promoção 15, 20, 30%, ela pensava assim, eita, olha só, essa é a semana da promoção da carne, por exemplo. Mesmo que ela não pudesse entrar naquele supermercado naquele horário, naquele momento em que ela avistou as placas de promoção, ela dizia assim, mais tarde eu entro por aqui, mais tarde eu passo por aqui, entro e vou verificar como é que estão os preços, o que é que está em promoção, como é que está, qual a qualidade. Isso há muitos anos atrás, em torno de 10 anos atrás mais ou menos. E veja que mesmo hoje, ao você andar no shopping, por exemplo, geralmente as pessoas quando veem nas vitrines do shopping promoção 10, 20, 30%, as pessoas se sentem tentadas a entrar nessas lojas e a conferir como estão os preços, quais são os produtos, qual a qualidade dos produtos. E na conversa com ele, isso tudo na conversa com ele. E no meio da conversa eu olhei e disse, olha, eu novamente estou olhando aqui e ainda estou procurando e não estou vendo nenhuma placa de promoção na tua empresa. Isso significa dizer que qualquer pessoa que esteja passando pela calçada do teu supermercado, ela não vai ter nada que chame a atenção dela. Ela vai olhar e ela simplesmente olha para o teu supermercado e olha para frente novamente. Não é? Uma outra diferença que eu vi é que, por exemplo, os teus concorrentes, esses que você falou aqui na conversa, eu percebo que eles já estão utilizando bastante as mídias sociais, a internet, para promover as vendas. E é importante a gente entender o comportamento do consumidor. É importante a gente entender que o comportamento do consumidor muda e já mudou drasticamente. Hoje, por exemplo, é muito difícil uma pessoa estar andando no meio da rua aleatoriamente e de repente olhar para a empresa e dizer, eita, eu vou entrar, deixa eu ver o que é que tem, eu vou fazer uma compra, deixa eu ver o que é que eu posso comprar. É muito difícil uma pessoa, um consumidor padrão, agir desse jeito. É claro que há variações de cidade para cidade, de bairro para bairro, geralmente no centro da cidade há um movimento maior, mas o padrão que acontece hoje, o padrão que o consumidor segue é de, na casa dele, quando ele está na casa dele,
ele já sabe quando vai sair de casa, ao sair de casa, ele já sabe para qual empresa vai, ele já sabe qual produto vai comprar, ele já sabe se está ou não em promoção e muito provavelmente ele já sabe inclusive o preço. Então essa é a diferença. E os concorrentes desse cliente, eu falei para ele lá na hora, olha só, os teus concorrentes já estão utilizando as mídias sociais. Em um deles, inclusive, eu entrei recentemente para comprar um lanche e ao entrar no supermercado, eu percebi que um dos funcionários, um dos colaboradores de lá, estava com o smartphone filmando a si mesmo, dizendo: bom dia pessoal, tudo bem? Como é que tá? Aqui nós estamos no supermercado tal, estamos fazendo promoção tal e tal, olha aqui o produto, olha aqui aquele outro produto, olha o povo entrando. Então quem está em casa, que entra por exemplo no Instagram e vê que naquele momento aquele supermercado está fazendo uma promoção e olha as pessoas entrando no supermercado, ela pensa: eita, muito provavelmente ela pensa: eita, está em promoção, deixa eu ir para lá antes que acabe. Né? Então veja que hoje em dia a estratégia principal, a forma principal de você atrair os seus consumidores é você pensar em atraí-los da casa deles. Não é você enfeitar a sua vitrine, colocar promoção. Isso funciona ainda, funciona muito pouco, mas funcionava muito mais no passado e vem funcionando cada vez menos. Então o correto, o certo a se fazer, se você quiser continuar tendo um bom fluxo de vendas, é você pensar em estratégias que você consiga trazer a atenção do seu cliente desde lá de dentro da casa dele. Se você conseguir isso, você vai conseguir muito provavelmente manter um bom fluxo de vendas. E o que acontece com esse cliente é que, como eu mostrei para ele, não somente os concorrentes dele faziam promoções frequentemente, o que já por si já atrai a atenção das pessoas, como o que acontece também é que eles já utilizavam as mídias sociais, mostrando as promoções nessas mídias sociais, para que eles já trouxessem os clientes deles das próprias casas dos próprios clientes. Enquanto isso, esse supermercado com o qual o dono desse supermercado, com o qual eu estava falando, ele não somente não está nas mídias sociais, ele não tem perfil em rede social nenhuma, ele não posta vídeo no YouTube, por exemplo, como também ele não tem uma placa de promoção no supermercado dele. Não é? Então veja a diferença gritante, veja a diferença de magnitude, de abordagem, de estratégia de um supermercado para outro, de um concorrente para outro, de uma empresa para outra. Ele ainda disse também o seguinte: Everton, mas como eu te disse, eu não tenho condições de praticar os mesmos preços que eles praticam, então mesmo que eu atraia as pessoas para cá, eu não vou conseguir vender. Aí eu disse para ele: bom, é o seguinte, eu estou vendo várias latas de óleo, vários produtos, óleo de cozinha, por exemplo, eu estou vendo vários aqui. E o que acontece? Se esses produtos se vencerem sem você vender, não vai ser um prejuízo muito pior? Ele disse: vai. Aí eu falei para ele: então por que você não faz o seguinte? Por que você não faz uma semana de promoção? Você estipula um produto específico para colocar em promoção naquela semana. E você pode colocar esses óleos de cozinha, por exemplo, essas latas de óleo de cozinha, por exemplo. Se você colocar ao preço de custo, se você colocar o óleo, por exemplo, no mesmo preço de custo que você compra, você vai conseguir concorrer com o preço do seu concorrente? Ele disse: vou, se eu colocar o preço de custo eu vou. Eu disse: pronto, olha aí uma estratégia. Você pode pegar, estipular um produto por semana e aquele produto você coloca no preço de custo. O que acontece é que se você pelo menos colocar placas de promoção, você pode até criar o nome da promoção, a semana do preço de custo, não é? E você coloca isso na frente da sua loja. A pessoa que estiver passando por lá
olha para o teu supermercado, olha para a placa de promoção e diz: eita, o óleo aqui está a preço de custo, deixa eu entrar para comprar. Aí você pode até pensar: mas se eu vender o óleo, eu não vou ter lucro. Certo, concordo, mas em primeiro lugar, é melhor você vender a preço de custo e não ter prejuízo do que você não vender e ter um prejuízo, essa mercadoria acabar vencendo o prazo de validade dela. E o que você ainda não imaginou é que a mesma pessoa que entra para comprar o óleo, por exemplo, ou qualquer outro produto que esteja em promoção, quando ela pega aquele produto, ela olha para o lado e diz: eita, eu estou vendo queijo, eu também preciso de queijo, então deixa eu levar também o queijo. E o que acontece? Você pode não ter lucro na venda do óleo, mas você pode ter lucro na venda do queijo, não é? E com o tempo, com o número de pessoas que você vai acabar atraindo e com a qualidade do atendimento, pode ser que você acabe fidelizando essas pessoas, ou pelo menos uma parte delas. Então veja que é importante a gente sair do comodismo, a gente deixar aquela nossa velha prática de sentar na cadeira e esperar que as coisas melhorem por si só. O que cai do céu é chuva, né? E as graças de Deus, eu acredito muito em Deus, né? E as graças de Deus também, mas é só se você estiver perto dele. Se você não estiver perto dele, também não vai acontecer nada. Então é importante que você pense em alguma coisa para fazer, que você pense em alguma coisa para você sair daquela mesmice, porque se você continuar do mesmo jeito, é muito provável que as coisas continuem do mesmo jeito. Lá em Ribeiro diz frequentemente: para você obter resultados diferentes, você tem que fazer ações diferentes. Se você só fizer o que sempre fez, vai continuar obtendo o que sempre obteve. E por que será que isso acontece? Talvez esse seja o momento principal desse vídeo. No meu ponto de vista, o que acontece é que o problema não é mais só economia, o problema não é mais só comércio fraco, o problema não é mais só a falta de confiança das pessoas em gastar dinheiro e a vontade delas de acumular. É claro que também tem a contribuição desses fatores. Mas o que eu estou percebendo que está acontecendo é que é necessário cada vez mais que as empresas passem pelo processo chamado de transformação digital. O que é transformação digital? A gente já tem vários vídeos aqui no nosso canal, eu vou até colocar pelo menos 2 links falando sobre transformação digital aqui embaixo da descrição desse vídeo. Mas a transformação digital é o processo pelo qual as empresas passam, onde elas deixam aquela realidade puramente analógica, aquela forma de trabalhar que se trabalhava há 30, 40 anos atrás, e elas passam a entender que o mundo digital agora não somente existe, como a maioria das pessoas passa muito mais tempo no mundo digital, passa muito mais tempo na internet do que no próprio mundo físico. Uma vez, eu acho que eu ainda estava noivo da minha esposa, eu não estou lembrado, não sei se já estava casado com ela, mas assim, certa vez a gente estava em um shopping center e nós estávamos lanchando, só que a gente estava brincando, conversando, namorando, e a gente parou um momento para olhar ao nosso redor e nós vimos vários casais ao nosso redor. Só que o que nos chamou a atenção é que enquanto a gente estava conversando um com o outro, a grande maioria dos casais ao nosso redor, cada um estava com um smartphone, cada um nem olhava para o outro, né? Então é uma realidade até triste, mas é realidade, e eu acredito que o que nos compete como empresários é entender a realidade, entender os novos comportamentos das pessoas e agir de acordo com esses comportamentos. Se você continuar nessa mesmice, nesse pensamento, nesse mindset de eu não vou criar rede social, eu não vou utilizar o Instagram, eu não vou utilizar o Facebook, eu não vou utilizar o YouTube, o que eu tenho percebido é que os concorrentes desse supermercado, que eu venho falando aqui nesse vídeo,
eles já estão passando pelo processo de transformação digital. Já estão passando pelo processo de transformação digital. E esse supermercado, o empresário desse supermercado com o qual eu estava conversando, ainda não passou pelo processo de transformação digital. E é por isso que ele tem sofrido essa queda nas vendas, é por isso que as dificuldades dele têm aumentado. E não aconteceu só no setor de supermercados. Há muito tempo já vem acontecendo no setor de móveis, por exemplo. Muitas pessoas, cada vez mais pessoas compram berços. Eu, por exemplo, comprei o berço do meu filho pela internet, né? E as pessoas compram geladeiras, compram micro-ondas, compram de tudo pela internet. E inclusive tem um outro empresário com o qual eu estava conversando, que é do setor de equipamentos musicais, de violão, essas coisas. E ele me disse: Everton, infelizmente, o que eu tenho percebido é que eu estou pagando impostos, estou pagando aluguel, estou pagando folha de pagamento, eu estou mantendo toda essa estrutura unicamente para servir de vitrine para os outros. Eu perguntei: como assim? Ele disse: o que acontece é que as pessoas antigamente vinham para a minha empresa, experimentavam violão, experimentavam a bateria e compravam. Hoje elas vêm para a minha empresa, experimentam violão, experimentam a bateria, mas depois elas voltam para casa e vão comprar pela internet, vão comprar por um e-commerce, por uma loja virtual. Não é? Então veja, a transformação digital, ela não tem, a realidade digital, ela não tem chegado apenas para as grandes empresas, ela tem chegado cada vez mais para as pequenas empresas. E a realidade desse supermercado está começando a ser realidade para o setor de supermercados, pelo menos na região onde fica esse supermercado nesse momento, né? Porém, o que eu tenho percebido é que muitas outras empresas de outros setores ainda não chegou nesse ponto. E o que eu quero te perguntar nesse momento é se você vai deixar chegar nesse ponto. Se você vai esperar que os seus concorrentes comecem a utilizar redes sociais, que os seus concorrentes comecem a utilizar aplicativos, que os seus concorrentes comecem, até em casos mais extremos, falando de microempresas, a utilizar, nem tão extremo assim, a utilizar inteligência artificial para atender os clientes. E eu digo nem tão extremo assim, porque um colega meu de trabalho aqui, ele já fez inclusive experimentos de software de inteligência artificial no smartphone dele, para conversar com pessoas da família dele. Então, utilizar uma rede social não é difícil. O difícil é aquilo que a gente coloca na nossa cabeça. Se eu colocar que uma coisa é difícil, ela vai ser difícil. Se eu colocar que uma coisa é fácil, ela vai ser fácil. Henry Ford, inclusive, já disse: se você disser que uma coisa é difícil ou se você disser que uma coisa é fácil, das duas formas você estará correto. Então tudo depende de como a gente entende, tudo depende de como a gente leva. Porque se eu entender que é difícil, eu não vou sair da minha cadeira. Agora, se eu entender que é fácil, que é possível, aí eu vou sair, aí eu vou tentar. Pode ser que eu mesmo, por exemplo, se você não tiver muito conhecimento em informática, você pode não fazer, mas você, com certeza, se você tiver filhos, com certeza seus filhos sabem. Você pode pedir para os seus filhos postarem uma foto ou outra, um vídeo ou outra, uma promoção ou outra, como forma de auxílio para a sua empresa. Ok? Então fica a dica, fica o chamado, fica o desafio. Saia do lugar e tente pensar, tente fazer coisas diferentes das que você tem feito. E que tal se essas coisas... e se essas coisas envolverem o mundo digital, melhor ainda, ok? Então, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!